a 38ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Convido o senhor vereador Almir Fernando para tomar assento e assumir a primeira secretaria. Informo que esta sessão está sendo transmitida pela TV Web no endereço www.recife.pe.leg.br e após esta reunião estará disponível para download. Passo a palavra agora ao primeiro secretário, vereador Almir Fernando, para que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Vossa Excelência esqueceu de compor a mesa, convidando a ocupação da segunda secretaria. Convido o vereador Carlos Gueiros para assumir a segunda secretaria. Declinou, vereador. É regimental ou é Paulo? Regimental tem que ter 3. Tem que ter 3, né? Então, convido o vereador Romerinho Jatobá para tomar assento para compor a segunda secretaria. Pronto, é sua aí. Não é o segundo secretário que vai. A ata da 37ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 13 de maio de 2014. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Luiz Eustáquio. Aos 13 dias do mês de maio do ano 2014, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões da terra da Casa Mariano, situada na na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Luiz Eustáquio. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Felipe Francis Maia e Almir Fernando. Contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, Geraldo Pinto, Amir Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Mário Cipriano Maguari, André Ferreira, Carlos Gueiro, Davi Muniz, Ademar de Oliveira, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Gilberto Alves, Isabela de Rodão, Jadevaldo Lima, Jairo Brito, Marco Aurélio, Marco de Bria, Marília Arrasto, Priscila Krause, Raul Jugman, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto trabalhos, solicitando ao secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Projeto de lei número 100 e 101 de 2014, da vereadora Aimee Carvalho. Inquerimento número 2820 a 2832 de 2014, de autoria do vereador Rogério de Luca. 2833 de 2014, de autoria do vereador Herto Luna. 2834, 2837 de 2014, de autoria do vereador Rogério de Luca. 2838, 2848 de 2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. 2849 a 2854, de autoria do vereador Wilton Brito. 2855, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. 2856, de autoria do vereador Raul Jugman. 2857 a 2870, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Na hora destinada ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Priscila Krause, comentou sobre o reajuste da conta de energia e criticou a má qualidade do serviço no que tange à iluminação pública. Ressaltou sobre um compromisso de campanha do prefeito Geraldo Júlio sobre a redução da CIP. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Maguari, fez um apelo ao CTTU referente ao acesso do Hospital Geral de Arias, pois na Avenida Recife é precário o acesso do hospital. Na próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Isabela de Rodão parabenizou todas as mães, comentou sobre a imagem fictícia das propagandas, sobre a realidade das mesmas e citou a atuação do prefeito Geraldo Júlio e sua atenção humanizada. Fizeram uso da palavra pela ordem os vereadores Jairo Brito e Mário Cipriano Maguari. O próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, falou sobre o programa 30 Segundos contra o Crack, lançado pela Prefeitura do Recife na última segunda-feira, no Cinema São Luís.
Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, comentou sobre a estatística demonstrativa referente ao uso do álcool e seus malefícios. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental. Oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Emir Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Marciano Maguari, André Ferreira, Carlos Gueiro, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheiro, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francis de Mar, Gilberto Alves, Isabela de Rodão, Jadevaldo de Lima, Jairo Brito, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marco de Bria, Marília Raspa, Priscila Krause, Raul Júlio, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Foram justificados as ausências dos senhores vereadores Augusto Carreiras, André Reis, Antônio Luiz Neto, Stefano Menudo e Romerinho Jatobá. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, na qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 2.748, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.749/2014, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.750, de autoria do vereador Raul Jugman. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.751/2014, do vereador Raul Jugman. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.752, também do vereador Raul Jugman. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.753, 2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.754, 2014, também de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.755, 2.756, 2.757, 2.758, 2.759, 2.760, 2.761, 2.762, 2.763, 2.764, 2.765, 2.766, 2.767, 2.768, 2.769, 2.770, 2.771, todos 2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, todos aprovados. Discussão única do requerimento 2.772, 2014, de autoria do vereador Rogério de Luca, aprovado. Discussão única do requerimento 2.773, 2014, também de autoria do vereador Rogério de Luca, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2.775, 2014, de autoria do vereador Almir Fernando, aprovado. Discussão única do requerimento 2.766, 2.767, 2.768, 2.779, todos de autoria do vereador Almir Fernando, foram aprovados. Discussão única do requerimento 2.781, de autoria do vereador Carlos Gueiros, foi aprovado. Em extra pauta constou em seguinte matéria: discussão única do requerimento 2.856, 2014, do vereador Raul Jugman, foi aprovado. Foi realizado um minuto de silêncio em respeito à morte do ex-presidente do Esporte Clube do Recife, seu Silvio Guimarães. No horário destinado ao grande expediente, o único orador ocupar a tribuna, o vereador Raul Jugman, saudou a todos no plenário e trouxe informações sobre os PSFs da cidade do Recife, que não estão funcionando na sexta-feira. Averigou que todos os 122 unidades da saúde da família estavam realmente fechadas e trouxe a informação em forma de relatório. Foi partilhado pelos vereadores Carlos Gueiro, Priscila Krause, Aline Mariano e Gilberto Alves. Fez uso da palavra a vereadora Aimee Carvalho, solicitando a mera verificação de quórum. A mesa acatou, determinando ao segundo secretário que procedesse a chamada de verificação. Estavam presentes os vereadores Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, André Ferreira, Isabela de Rodão, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Priscila Krause e Wilton Brito, totalizando 10 presentes. Não havendo número regimental, o senhor convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 14 de maio de 2014, no local de costume, no horário de regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois lida e aprovada vai assinada por quem é de direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloco a ata em discussão. Não havendo ninguém para discutir, coloco a ata em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Almir Fernando, que proceda à leitura do expediente do dia. Ofício 205, 2014.
Memorando 16 de 2014. Parecer 209 de 2014. Parecer 110 de 2014. Lido o expediente, senhor presidente. Concluída a leitura do expediente do dia. Antes de darmos início ao pequeno expediente, gostaríamos de registrar a presença aqui da Associação dos Servidores Administrativos da Prefeitura do Recife, a SODAPRE. O pessoal estava ali fora e estava entregando algumas demandas, uns requisitos aqui que foram apresentados à Prefeitura. Então, a Casa do José Mariano recebe vocês, servidores de braços abertos, concorda com a luta justa das reivindicações, né, e a Casa José Mariano está de portas abertas, foram recebidas acho, também pelo presidente Vicente André Gomes, e estamos aí à disposição para ajudar no que for possível nessa luta de vocês, nesses encaminhamentos que está sendo feito por essa associação, uma associação novinha ainda que está engateando, tem 1 ano, quase 2 anos à frente aí dessas demandas, e desejo boa sorte para vocês nas negociações e nas reivindicações. Sejam bem-vindos. Passamos ao pequeno expediente. Convidamos o vereador Almir Fernando, que foi escrito ex officio para ocupar a tribuna, e Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e todos presentes, os funcionários administrativos da Prefeitura do Recife. Senhor presidente, aproveitar esses 5 minutos, nós temos, não vou usar todo o tempo, para convidar os senhores e senhoras vereadores para a audiência pública que nós iremos realizar sexta-feira, das 9 às 13 horas, no plenarinho da Câmara aqui da Casa, da Câmara Municipal do Recife, e que tem sob tema audiência pública sobre emplacamento e CEP de logradouros, demarcação do limite de bairros. E a gente está fazendo essa audiência pública, senhor presidente, por uma demanda, uma reivindicação antiga das comunidades. O vereador Maguari também é um dos vereadores que cobra muito essa questão de emplacamento e colocação de CEPs nas ruas, nos conjuntos residenciais, nas ruas que a gente necessita, e a gente fez uma pesquisa com mais de 12 mil logradouros. 90% dessas ruas não estão identificadas, não tem CEP, então há dificuldade grande para os Correios entregar as cartas para identificar esses locais aqui na cidade do Recife. E aí, para minha surpresa, quando a gente consegue colocar endereços e CEP, principalmente, vereador Raul Júlio, nesses conjuntos residenciais que foram construídos pela própria Prefeitura, os Correios se negam a entregar. Então a gente está fazendo essa audiência pública para saber o motivo, qual o motivo que os Correios não estão entregando essas cartas nessas residências, em alguns locais onde a gente já conseguiu esse emplacamento de rua, conseguiu o CEP, e infelizmente as pessoas não estão recebendo as suas correspondências. Então nós estamos realizando essa audiência pública por esse motivo. E o outro motivo, vereadora Isabela de Rodão, é que em 88 foi feito um decreto, o decreto 14.452, no dia 26 de outubro, onde dividiu a cidade do Recife em 6 RPAs, e 18 micro-regiões, 94 bairros. E eu acho que essa pessoa que fez essa divisão, um técnico que fez lá, ele deve ter feito pelo mapa, sem conhecer a cidade, né? Lá no meu bairro mesmo, por exemplo, eu moro lá no Alto da Serrinha, próximo ao terminal do José Bonifácio, o bairro é a Linha do Tiro. Minha mãe mora próximo a mim, no Alto do Brasil, o próximo também ao terminal do José Bonifácio, e o bairro é Alto Santa Terezinha. E a gente tem inúmeros casos desses. Córrego José Grande, uma parte é Alto Zé Bonifácio, a outra é o Zé do Pinho, que está lá do outro lado. E Alto do Brasil, que feito eu disse aqui. O bairro é Alto Santa Terezinha, que para você chegar no Alto Santa Terezinha, você tem que passar pelo Córrego do Tiro, que hoje é José Marinho do Reis, para poder chegar
lá do Alto Santa Terezinha. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai estar convocando aqui a Secretaria também de Serviço, a Secretaria de João Braga, a Secretaria de Controle Urbano, não é isso? A Secretaria de Controle Urbano, para que a gente possa ver como é que a gente pode resolver essas duas questões que nós temos aqui na cidade, que é tão importante para os moradores, para o cidadão, para a cidadã, que é a questão desses logradouros, o empracamento das ruas com os devidos CEP e essa divisão de bairros, que é importante, foi importante, até uma cobrança do próprio BGE, para que possam ter a demarcação, mas infelizmente foi uma demarcação que não foi certa, que está prejudicando, que há muito tempo tem acontecido isso e a gente espera, com essa audiência pública, que seja o primeiro passo que seja dado para que a gente possa resolver essa questão desse empracamento de ruas, do CEP e dessa divisão de bairro da cidade, e necessitam uma melhor atenção da Prefeitura do Recife. O prefeito tem dado atenção a tantas outras coisas, outras questões, que se comprometeu com tantas questões na cidade do Recife. A gente vai fazer esse apelo, espera que ele também possa resolver essa questão, que é uma cobrança de todos os cidadãos. Eu não moro mesmo, é uma cobrança antiga. Tem um morador que disse: eu vou votar em você para ser vereador, e votou. Mas eu quero que você encaminhe isso aí. A gente está encaminhando para tentar resolver de uma vez por todas. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Jurandir Liberal. Não havendo. Passo então ao prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 2833 de 2014, de autoria do vereador Aerto Luna. Não havendo número suficiente de vereadores para continuarmos com a deliberação das matérias que se encontram em pauta, nós vamos passar então ao grande expediente e gostaríamos de convidar a primeira vereadora inscrita, a vereadora Aimee Carvalho. Não se encontra. O vereador Raul Jugman. Presidente, eu abro mão. Obrigado. Declinou, vereador. Vereador Luiz Eustáquio. Grande expediente. Vossa Excelência está escrito. Vai repercutir a audiência pública, a solene que houve hoje. Vossa Excelência tem 15 minutos disponíveis. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, bem lembrado pelo vereador Jadeval, que foi o presidente hoje de uma sessão solene que nós fizemos em homenagem às assistentes sociais, que amanhã, dia 15, é o Dia Nacional das Assistentes Sociais. Foi muito importante essa sessão, teve uma participação importante das assistentes sociais e nós aproveitamos para homenagear os 70 anos do serviço social na Previdência. Então nós tivemos a oportunidade aqui de homenagear a 4 colegas e também ao Conselho Regional, né, das assistentes sociais, do CRES, e foi Ana Suassuna esteve presente, que também é assistente social, e foi um momento muito importante. Então, essa categoria ela é muito valorosa, é uma categoria que tem uma história e tem conseguido durante os anos se fortalecer e o trabalho delas tem representado muito para a sociedade brasileira.
O nosso país é o segundo país onde mais tem assistentes sociais. Hoje nós temos cerca de 130 mil assistentes sociais, né, perdendo apenas para os Estados Unidos. E essa categoria ela é muito valorizada. E nós temos, inclusive, recentemente eu coloquei um projeto de lei nessa casa, que terminou não podendo avançar, porque o nosso desejo era que as equipes da saúde da família, cada uma delas, tivesse um assistente social. Porque nós entendemos da importância desses profissionais. E mais, nós, durante esse momento, hoje a gente conversando com eles disseram que o Rio Grande, que na Paraíba, em Campina Grande, já funciona dessa forma, o vereador Henrique Leite. Já funciona desta forma. As equipes de saúde da família, todas elas têm um assistente social e isso tem sido muito importante e muito benéfico. Mas eu escuto o vereador Henrique Leite. Vereador Luiz Eustáquio, eu queria primeiro parabenizá-lo pela ideia de homenagear essa categoria. É uma categoria de grande importância, não só para a nossa cidade, mas para o país, porque ela busca conhecer, estudar a realidade social e dar encaminhamento para que as coisas possam melhorar. Logicamente que a categoria ainda não é tão reconhecida como deveria ser e poderia ajudar muito, como Vossa Excelência está colocando, não só na área da saúde, mas na área da educação. Eu tenho um projeto de lei que está em tramitação, onde nós queremos que a escola ela tenha psicólogo e assistente social. Porque muitas vezes eu debato com o vereador André Regis aqui, que o aluno pode ter tudo, mas se ele não tiver preparado psicologicamente e com a questão social resolvida, ele é um problema para a escola e não um aluno, porque ele termina contaminando uma sala de aula se ele não tiver acompanhado por psicólogo e assistente social. Então, é importante o trabalho de assistente social para captar os problemas que a criança tem em casa, o pai que é alcoólatra, o pai que se envolve com droga, a mãe que está com dívida, a mãe que entra em prostituição. Tudo isso influencia na vida do estudante. Do mesmo jeito que o assistente social, ela pode ajudar na questão do PSF, como Vossa Excelência está colocando. E o PSF, ele termina sendo pequeno quando ele não tem a equipe de retaguarda, que era justamente para ter a fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistência social, tudo isso também para dar continuidade ao trabalho dos médicos do PSF e enfermeiro. Obrigado. Um outro tema que eu escuto o vereador Raul Jugman. Vereador Luiz Eustáquio, em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência pela oportunidade do seu pronunciamento. O ilustre vereador tem se caracterizado pela oportunidade, pelos temas oportunos, pela completeza das suas intervenções. Então, eu venho aqui exatamente para lhe dar parabéns e dizer que Vossa Excelência está fazendo um reconhecimento mais do que justo de uma categoria profissional, que eu sei que Vossa Excelência tem uma sensibilidade para a sua importância e a sua significação. Então, aproveito para parabenizá-lo e, por tabela também, parabenizar toda a categoria que o senhor oportunamente aqui está abordando. E peço licença, eu estava inscrito e abri mão para fazer um comentário, se Vossa Excelência me permite. Como costumo fazer durante a semana, eu vou de manhã cedo fazer uma fiscalização nos postos de saúde. E hoje eu me defrontei, Luiz, com uma situação isolada, é uma só, não tomo mais do que um minuto, que foi o seguinte: no PSF Josué de Castro, que fica no Ibura, lá no alto, presidente, eu me defrontei com a seguinte situação: uma sala de odontologista fechada há 1 ano. Luiz, uma sala de odontólogo fechada há 1 ano, totalmente equipada.
E é isso que me doeu, por isso peço licença para vir aqui lhe interromper com um tema que é estranho ao seu discurso. Mas eu queria, digamos, me aliviar até desse peso, colocando essa questão. 1 ano fechado. Sabe por quê, Luiz? Sabe por quê, Luiz? Porque botaram 2 pias juntas. Percebeu? Uma era para material usado, outra era para higienizar as mãos. Simplesmente porque botaram 2 pias juntas, um gabinete dentário subtraído da comunidade durante 1 ano. E lá na placa, Conselho Regional de Odontologia. Então, me desculpe, tá certo? Mas eu queria comunicar isso, não deixar passar. E aproveitei a sua oportunidade, a sua generosidade para ter sido conosco, a sua preocupação também com a saúde, e afinal os temas são próximos, saúde e assistência social. Por isso, meus parabéns, mais uma vez, estarei aqui atento, ouvindo o seu discurso, e também parabéns à categoria que Vossa Excelência aqui tão bem representa nesse instante. Muito obrigado e agradeço pela parte. Eu incorporo, em parte, a sua parte. Não posso incorporar como todo, mas até porque não tratava do tema como todo, mas da homenagem às assistentes sociais e sempre tendo com muita conhecimento do nosso novo vereador, a capacidade de poder trazer, aproveitou um momento e trouxe um tema que é importante para a cidade do Recife. Inclusive nós também estaremos trazendo no dia 30 desse mês um tema muito importante. Eu falei hoje com Ana Suassuna, que nós vamos estar debatendo aqui nesta casa a questão dos abrigos, né, para as nossas crianças, né, os centros de acolhimento da prefeitura para nossas crianças. Nós precisamos ter, vamos estar chamando o Conselho Tutelar, vamos estar chamando a prefeitura para debater esse tema que é muito relevante. E nós entendemos que precisamos avançar ou fazer ele com a segurança que é preciso ser feito. E o cuidado, né? É muito mais cuidado. A gente, quando fala segurança, é porque é a segurança no cuidado que precisa ser feita. Então, a gente está discutindo, durante esse período, essa semana, vamos estar visitando antes da audiência pública, vamos estar fiscalizando, visitando todos os setores onde está fazendo abrigamento de crianças aqui na nossa cidade, e vamos estar discutindo, até porque tem algumas questões de concepções, de forma, de onde a criança deve estar, como é que ela deve estar. Hoje em dia, eu estive recentemente num abrigo onde tinha crianças misto, meninas e meninos. E, por um lado, tinha razão. Por quê? Porque não pode separar a família. Aí, quando não separa a família, você leva a família, e a família tem um menino e a menina. Só que você leva o menino e a menina para junto de outras crianças que não são da família. E essa questão é muito complexa, muito séria. E nós precisamos encontrar, eu acho que lá substituto, quando for família, tinha que conseguir lá substituto, tinha que conseguir um abrigamento. Não pode pegar numa casa que tem 20 crianças e você colocar uma família com meninas ali com meninas de 12 anos, onde tem meninos de até 17 anos, que já são rapazes. Quer dizer, meninos de 14 anos, 15 anos, que já são rapazes, com uma menina de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 13 anos. Porque a faixa etária é de 1 a 17 anos. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de faixa etária. Na minha avaliação, o abrigamento tinha que ter uma faixa etária, no máximo, de diferença de 3 anos um para o outro, no máximo. Eu acho que toda a questão tinha que ser desse jeito. A faixa etária, na minha avaliação, é de 10 a 13. De 13 a 17, tinha que ser assim. De 15 a 17, tinha que ser intermediária. Você tinha que ter a condição de não... Porque você bota um menor junto com o maior que fica mandando ou seduzindo ou mandando no menor e até mandando sair, muitas vezes, porque o abrigo sai com facilidade, sai para roubar e o cara fica comandando. E se o pequeno fica sofrendo assédio, quer dizer, não sofre o assédio, aí muitas vezes você tira da casa porque a mãe batia. Aí ele vai para lá, para um lugar que quem bate é o outro.
Então você tem que ter esse cuidado. Eu estou muito preocupado com os abrigos na nossa cidade. Luiz, entrando, acho... Vereador Raul Júlio. Você esteja trazendo esse debate aqui. Agora eu vou falar sobre o seu tema, não vou fugir ele, não. Na verdade, vou lhe pedir um esclarecimento, que você nos ajude como alguém que tem um profundo conhecimento da área. Eu tive recentemente na Boa Vista e tive uma reclamação enorme, porque lá você tem uma casa-abrigo. Me desculpe, eu não sei se o nome é esse. Onde você tem pessoas, inclusive menores, me parece também, que são viciados. E eles ficam na rua. Como eu confesso a você, existe algum programa, tá certo, que tenha esse tipo de enfoque, quer dizer, em que aquelas pessoas elas ficam na rua, e inclusive, em alguns casos, servindo de drogas? Por que eu digo isso? Porque isso está gerando um medo profundo na comunidade lá, que está, inclusive, querendo sair do bairro da Boa Vista. Então, eu me sirvo exatamente da sua expertise para perguntar se existe algum programa, se isso está correto, se você concorda com isso, e o que é que se pode fazer numa situação como essa? Essa é a grande discussão que eu quero trazer para essa casa, vereador Raul Jugman. Porque tem a discussão da liberdade do ir e vir. Então, tem o abrigo, vereador Marco Aurélio, e o menino vai para lá. Você leva, o conselho tutelar vai buscar na casa, leva para o abrigo e abriga, porque ele estava vulnerável na família, ou foi abandonado. Aí ele vai para o abrigo. Mas o abrigo tem a discussão, o direito do ir e vir. Então ele pode sair para ir a hora que ele quiser. Aí ele sai para usar droga na frente do abrigo, do lado do abrigo, pedindo... Então ele sai e vem. Quer dizer, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que a lei... então vá discutir com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele garante ir e vir. Ele também garante que meu filho vai e volte. Mas ele vai quando eu autorizo, enquanto ele é menor, ele vai quando eu autorizo. E ele fica quando eu autorizo. Então, quer dizer, ele está sob a minha autoridade. Aí a criança fica sob a autoridade do Estado, e ele pode não. Na hora que ele quiser sair, ele tem o direito de sair. Está errado. É essa a questão que eu quero. Mas o Estatuto diz que não pode, vereador. Então, às vezes você pega o Estatuto, no pé da letra ali, quer dizer, infelizmente tem essa questão. E aí o menino já sabe. Ele sabe que ele... vereador, vou contar uma coisa rapidamente aqui, está encerrando. Mas, olha, há 3 meses atrás foi aberto um abrigo, uma casa lá, ali no Cordeiro. 3 meses. Tinha duas televisões dessa novas, né, grandes. Tinha 2 televisões. Tinha as camas inteiras, colchão novo, guarda-roupas. Eu tive lá faz 1 semana e meia. As televisões foram quebradas. O que o menino resolve, ele quebra a televisão. O pessoal da manutenção estava indo lá para buscar as portas, porque eles arrancaram as portas dos armários todos, mas ninguém faz nada. Eles podem arrancar a hora que quer, eles podem, quer dizer, gente, que é isso? Então, quer dizer, está faltando alguma coisa. Eu acho que essa liberdade, liberdade tem que ter, mas tem que ter organização. E eu acho que é isso que eu quero discutir. Não quero dizer que... Eu acho que a concepção... Eu quero discutir concepção. Eu, vereador Raul Júlio, eu quero discutir concepção do que é o cuidado. Não é... Porque o município entregou uma casa perfeita, arrumadinha como isso aqui está. E 3 meses depois está tudo quebrado. A gente vai estar fazendo de novo, fazendo. Como é que é isso? Não, aí está todo mundo sem nada lá. Aí não tem televisão, não tem isso, não tem nada mais para os meninos. Aí o menino está lá, todo mundo... Mas por quê? Porque eles quebraram. Mas por que eles quebraram, Tom? E por que a gente não tinha uma norma que deixou eles quebrar? Mas é isso. Mas eu agradeço ao presidente da benevolência e convido a cada um de vocês para poderem estarem presentes nessa audiência pública que nós vamos estar convocando. E também lembrar que amanhã, quem vai à Previdência, amanhã vai ter paralisação da Previdência aqui no estado de Pernambuco. Aliás, no Brasil todo, o INSS e a Saúde Federal estão parando amanhã. Próximo orador inscrito é o vereador Almir Fernando, que fez uma permuta com o vereador Júlio de Liberal. Portanto, vereador, você tem 15 minutos. Presidente, senhores vereadores, eu vou ser, em breve, eu me inscrevi hoje para justificar a ausência
na reunião de ontem, e porque eu fui receber uma medalha nesse mesmo horário no Tribunal Regional do Trabalho, e foi exatamente no horário aqui da reunião, que foi às 17 horas, lá no Dona Lindu, Teatro Dona Lindu, e por essa razão eu queria que Vossa Excelência pudesse justificar a reunião de ontem, a nossa ausência, e queria também dizer que eu me senti bastante honrado o fato de ter sido o único parlamentar a ter recebido essa medalha no ano 2014. É uma medalha que é concedida, intitulada Conselheiro João Alfredo, que o tribunal concede anualmente às personalidades que tiveram algum relevante papel junto à Justiça do Trabalho. E aí eu me sinto honrado, primeiro, pelo fato da Câmara Municipal do Recife estar representada nesse ato. Como vereador, me sinto muito honrado com os demais colegas daqui da Câmara do Recife por receber essa medalha e também pela minha história, que foi ligada ao movimento sindical, junto com o companheiro Marcos Aurélio, vários companheiros, Henrique Leite, Luiz Eustáquio, outros companheiros que foram originários aqui dessa Câmara do movimento sindical. Eu fui presidente da Associação da Sudene, fui fundador do Sindicato de Servidores Federais, fui diretor da CUT, membro da Confederação de Servidores Federais, e sempre tive uma boa relação com a Justiça do Trabalho, que é uma das justiças que eu sei que ela realmente defende os trabalhadores e é um espaço para que os trabalhadores possam se sentir protegidos, mesmo aqueles que não têm sequer direito a um advogado, mas que, através da Justiça do Trabalho, ele pode conquistar seus direitos. Então, na tarde de ontem, eu tive esse privilégio de receber essa medalha que muito nos honra e queria realmente dividi-las com os demais colegas vereadores aqui da Casa Zé Mariano. Portanto, eu quero fazer esse registro e agradecer mais uma vez ao Tribunal e a todos aqueles colegas que nos estimularam e ficaram felizes com esse resultado. Muito obrigado. Vereador Aderaldo Pinto. Está deferido o pedido do vereador Jurandir, que é a justificação da sua ausência. Senhor presidente, meu cordial boa tarde, às senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. O que me traz aqui, senhor presidente, é simplesmente um pouquinho atrasado, mas é para homenagear uma pessoa que eu conheço desde pequeno, fomos nascidos e criados juntos praticamente, e que hoje vai nos representar na Copa do Mundo. É o atleta Hernanes, que vai nos representar a nossa seleção, pernambucano. Conheço desde quando tinha 11, 12 anos de idade, ele, a família dele. E segunda-feira eu vim aqui para fazer essa homenagem a ele, mas infelizmente não tinha vaga aqui. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui para lembrar e dar a minha satisfação de eles nos representar na Copa do Mundo. Então é mais um pernambucano que nos representa na Copa do Mundo. Inclusive, após a Copa do Mundo, já está tudo organizado aqui para a gente dar. Eu vou dar a ele a medalha de Zé Mariano, no caso da Casa Zé Mariano. Já está tudo pronto, que ele ia receber em janeiro, nas férias dele. Mas como as férias da Europa é sempre no meio do ano, então ficou tudo agendado para nós darmos essa medalha a ele após a Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo, espero, se Deus quiser, com o Hexa, ele vai estar aqui presente para receber essa medalha. Então eu hoje subi aqui só para homenagear mais um pernambucano e feliz por ser meu amigo, ele, a família dele, tudinho. Por isso que eu subi aqui mais uma vez e estou homenageando ele. Foi essa a minha subida aqui
a tribuna para homenagear esse pernambucano que vai nos representar, tenho certeza, com o ex-campeão. Eu escuto o nobre amigo Almir também, que é da mesma posição dele, jogou no Santa Cruz, com a mesma posição de volante. Almir Fernando. Parabenizo, vereador, pela homenagem, pela lembrança da convocação de Hernandes. Até porque é sinal positivo para a nossa seleção, né? Todas as vezes que o Brasil chegou a ser campeão do mundo, sempre teve um pernambucano. Então, se nós não tivéssemos esse jogador pernambucano convocado para a nossa seleção, seria um pouco temeroso, a gente ia ficar sabendo que talvez a seleção não tivesse o sucesso que sempre teve. E a gente teve vários aí, Ademir, Menezes, em 50, Vavá, não foi isso? O próprio Ricardo Rocha, o Rivaldo. Fizemos até Juninho, que participou da Copa do Mundo e infelizmente não conseguiu o título, mas desde 58 até a última Copa que nós fomos vencedores, a de 2002, tivemos jogadores aqui de Pernambuco. Então é muito importante e a gente vê ainda mais a necessidade de que eu tenho cobrado aqui com relação a esses campos de várzea. Esses campos têm produzido grandes jogadores aqui no nosso estado. O próprio Hernandes, ele saiu do Unibó. Ele foi inscrito na Federação Pernambucana, disputando o campeonato pelo Unibó. Infelizmente, não jogou aqui nos grandes clubes do nosso estado. Foi direto para um clube do Sul, mas, para nossa alegria, conseguiu chegar à seleção brasileira. Hoje joga em clube da Itália. A gente fica feliz e espera que, com essa ação do prefeito de preservar grandes campos aqui na nossa cidade, a gente consiga produzir mais jogadores de futebol, que não é só importante para a produção, para que a gente possa ter jogadores de futebol, mas até para combater a questão da violência. Temos o Pacto da Vida da cidade do Recife, que faz parte do programa, a própria manutenção desses campos, e o prefeito tem ajudado, a gente tem reivindicado desde 2005, quando cheguei aqui, mas essa é uma luta já antiga, é uma luta antes de nós sermos vereador da cidade do Recife, que a gente já vinha cobrando. Então, a gente está vendo aí que os frutos têm sido colhidos por conta desses campos que nós temos aqui na nossa cidade, e Hernandes é um exemplo disso aí, de jogador que saiu do nosso estado, do nosso município, e que chegou à seleção brasileira. E eu espero que ele tenha sucesso, que nós possamos ter sucesso e que a seleção brasileira, jogando aqui no nosso país, possa ser campeã. Então, parabenizo e espero estar aqui com Vossa Excelência no dia que o senhor for homenagear Hernandes como ex-atleta e que espero que aconteça como campeão do mundo. Eu agradeço e vou fazer aqui uma biografia de Hernandes, já que eu sou mais próximo dele. Hernandes aqui só jogou, você falou muito bem, só jogou no Unibol, um campeonato infantil. E aqui ele começou jogando futsal, foi onde ele jogava com meu filho, tal, onde nós nos conhecemos, ele e a família dele. Chegou a jogar futsal pelo esporte, jogou... e a carreira dele foi engraçada, porque Hernani, quando foi para o São Paulo, ele, jogando futsal, tinha um gêmeo lá no Santa Cruz. E o pai do gêmeo levou os dois gêmeos, que o empresário do São Paulo veio, para levar os dois gêmeos. E levou Hernani como terceira opção. Engraçado, os dois gêmeos vieram embora e Hernani ficou no São Paulo. Então foi ali onde começou tudo. Mas eu escuto também o centroavante, o homem que sabe tudo de fazer gol, o vereador Francismar. Vereador Aderaldo Pinto, primeiramente é uma honra partilhar a Vossa Excelência. E eu, na qualidade de esportista também, né, jogador, como Vossa Excelência, como nosso querido Almir Fernando, a gente sempre fica feliz com esse tipo de homenagem. Lógico que a gente sabe que a gente ainda está muito longe do ideal na questão da qualificação dos esportistas no nosso país. Nossos clubes estão cada vez mais melhorando nas suas estruturas, mas a gente sabe também que ainda falta talvez um pouco de, digamos assim, de preocupação da prefeitura, de nós até vereadores, com esse tipo de classe, ou seja, o incentivo ao esporte. O incentivo ao esporte que a gente sabe, pensando mais na frente, que inibe tantas outras coisas na vida, quer dizer, melhora a saúde das pessoas, diverte, é lazer. E também quando a gente vê profissionais como Hernandes, que começaram aqui no estado e hoje obtêm o sucesso reconhecidamente no mundo, a gente acha que
daria para fazer mais. Isso aí só nos serve de motivação. Vossa Excelência que teve e tem uma proximidade maior com ele, sabe das dificuldades que ele passou, sabe de tudo que ele sofreu, mas sabe que ele tinha um sonho, e ele foi atrás desse sonho, como tantos outros jovens humildes, e conseguiram chegar lá no sucesso profissional. Mas, aqui como vereador, estou aqui para dizer que me coloco junto com Vossa Excelência, com outros vereadores, que são a favor da qualificação do esporte, da melhoria da qualidade do esporte no Brasil, para estar junto com vocês, tentando ajudar da melhor forma possível. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador, artilheiro. Com essas palavras e com o desejo de boa sorte, que se Deus quiser, ele vai estar aqui como ex-campeão, que eu me despeço aqui e agradeço à casa e ao presidente. Obrigado. Boa tarde. Vereador André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, é uma grande satisfação que eu tenho de subir a esta tribuna, presidente, para registrar a recente viagem que fiz à Finlândia, também a Paris, também a Londres, no sentido de buscar alternativas, no sentido de buscar melhores práticas de ensino. Eu estive, inicialmente, saí daqui, indo para Londres, de lá eu peguei o avião para Helsinki, para conhecer de perto, vereador Heriberto Rafael, as condições in loco do considerado o melhor sistema educacional do mundo em termos de exame aferido pela OCDE, Organização para a Cooperação de Educação. O PISA, o resultado do PISA da Finlândia, vereador Eurico Freire, a coloca sempre entre as primeiras, desde 2000, ou primeira ou segunda posição no ranking, consolidando todos os exames, a Finlândia estaria, portanto, na primeira colocação. E eu sempre tive a curiosidade de saber o que é que os finlandeses estão fazendo para merecerem essa posição de destaque, vereador Marco Aurélio. O que é que eles fazem diferente, no sentido diretamente do Brasil, mas o que é que eles fazem diferente do mundo, que os colocam em primeira posição? Tive na oportunidade a alegria de ter sido recebido pelo Departamento de Relações Internacionais da Secretaria da Educação da Prefeitura de Helsinki, e nesse sentido fui discutir as modalidades implementadas pela Finlândia e tive a recepção da dirigente Rita Erkenjund, que teve a gentileza de me colocar a par dos programas finlandeses de educação e também de conhecer de perto uma escola municipal onde eu pudesse ter acesso ao funcionamento. Nesse sentido, eu estive na Mejland Yasten Public Comprehensive School, que é uma escola localizada na cidade de Helsinki, uma escola padrão, uma escola que tem também uma forte ênfase em artes visuais e, em termos de idiomas, ênfase no chinês como um quarto idioma, porque as crianças elas aprendem não apenas o finlandês, como aprendem também o sueco, o inglês. Inglês, finlandês e sueco é básico, e mais o francês. Há um investimento muito forte em termos de educação voltado para a compreensão linguística. O que me chamou a atenção nessa escola e que do sistema como um todo, vereador Raul Jungmann, é que, em primeiro lugar, a escola não é em tempo integral. Aquilo me chamou a atenção. Poxa, o primeiro lugar do mundo não tem uma escola integral. Porque no nosso raciocínio, a escola integral é algo absolutamente necessário para, vamos colocar assim, o investimento
o melhor investimento no futuro de uma criança. Então a escola não é integral. Eu até questionei o fato que as crianças fazem no período posterior à aula. Então o que foi informado é que há muita atividade na própria escola, como clubes de futebol, clubes de basquete, clubes que fazem com que a criança tenha atividades, mas não necessariamente atividades de um currículo praticado pela escola. O que eu percebi também, vereador Almir Fernando, é que, diferentemente do que eu havia constatado o ano passado, nas visitas que eu fiz às escolas americanas, notadamente em Brownwood e em Miami-Dade, onde há uma forte ênfase em novos recursos tecnológicos, ênfase em novos recursos que possam auxiliar o professor e o aluno do ponto de vista do uso de tablets, de computadores, de uma infraestrutura voltada para essa nova era que nós vivemos. Na Finlândia, o uso é muito contido. Eu vi, vereador Marco Aurélio, aula sendo dada de matemática com o velho quadro e giz. E todo mundo prestando atenção e todo mundo aprendendo, e todo mundo tirando as melhores notas. Então, me chamou a atenção que o sistema, ele é um sistema de natureza tradicional. O forte investimento que ficou, na minha concepção, marcante, foi na qualidade dos professores. Todos os professores são professores com, no mínimo, mestrado. Vereador Gilberto Alves. Todos os professores são selecionados a partir dos 25% mais competitivos do ponto de vista daqueles que fazem o ensino superior. Todos os professores são muito bem remunerados. Uma média de um professor experiente ganhando 4 mil euros. Então recebem bons salários. Numa sociedade muito igual, diga a respeito, porque a Finlândia, o sistema tributário, ele faz com que quem ganhe muito, pague muito tributos. Então, há uma compensação e o professor lá, ele é bem, a profissão, ela é muito atrativa do ponto de vista do reconhecimento. Uma característica que também não dá para ser reproduzido aqui é que lá não existe, todas as escolas são públicas, exceto 2% das escolas que são escolas privadas em termos. Não é que ela seja paga, ela é de graça também. Mas ela é privada porque ela permite um conteúdo adicional mínimo. Tipo, por exemplo, ela pode ter um conteúdo religioso, ela pode oferecer uma determinada língua para um determinado grupo de finlandeses. Então, a escola, ela é absolutamente pública. O sistema, portanto, não dá para ser reproduzido num país como o Brasil, onde a iniciativa privada tem um papel importante na educação, ou nos Estados Unidos. Mas o que nós podemos trazer de experiência do caso finlandês é de que o ensino, para que ele dê certo, não depende de fórmulas que passem por uma revolução tecnológica de grandes investimentos, mas que ele seja dado dentro da tradição de que você tem uma boa estrutura, onde os professores são bem remunerados, onde eles são bem capacitados, onde eles têm a formação, onde existe um conteúdo mínimo, e esse conteúdo mínimo ele é verificado nacionalmente. As escolas elas têm um padrão de semelhança elevado, onde há uma verificação constante do aprendizado dos alunos. A diretora da escola, ela abriu o computador na minha frente e ela me mostrou que ela tinha o controle absoluto sobre todos os alunos, em termos de frequência, em termos de agenda, em termos de nota, de performance. Todas as informações estão disponíveis, não apenas para a administração escolar, mas também para os pais daquelas crianças, onde quer que elas estejam. A mesma coisa eu verifiquei na França, através do chamado sistema Pronote, onde o boletim acadêmico ele é peça do passado. Não há mais necessidade da criança apresentar o boletim, porque o pai tem a necessidade de entrar no sistema, de ver como é que está a criança, o que ela viu, o que ela não viu, qual é a sua agenda, e validar. Porque ele tem que validar, porque se ele não validar com a sua senha o sistema, ele está inadimplente. Inadimplência incorre em responsabilidade dos pais. Então, isto faz com que a criança
ela na escola, vereador Raul Jungmann, ela tem uma proteção e um cuidado onde ninguém pode depois dizer que foi omisso, porque a responsabilidade pode ser cobrada, diferentemente do nosso caso, onde uma criança ela pode avançar sem aprender e fazendo com que ela chegue numa idade de término do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Então, isso é muito forte, não apenas lá, mas encontrei nesse sistema da França um mecanismo, uma ferramenta competente de verificação do aprendizado dessas crianças. Então, esse encontro, essa experiência na Finlândia, para mim eu reputo como algo que superou todas as minhas expectativas. Apesar do modelo não ser reproduzido aqui, a lição que fica é que nós devemos investir maciçamente na qualificação dos professores e dar a infraestrutura necessária para que essas crianças elas tenham o mínimo para o desenvolvimento, o aprendizado. Os professores lá, eles são responsáveis pelo aprendizado dos alunos. Isso faz com que o sistema oferte ao mundo uma opção, não no nosso caso, mas uma opção em termos de técnicas, mecanismos, modelos que possam resultar em êxito na educação dessas crianças. Eu escuto com muita honra o ex-ministro, o nosso estimado vereador Raul Jungmann. Meu caro André, eu acho que todos nós estamos aqui, nesse momento, eu diria, fazendo uma reflexão, e eu, pessoalmente, agradeço as informações que você nos traz. Né? Primeiro, porque você parte de um ponto, digamos assim, bastante elaborado, de quem conhece o sistema, faz parte do sistema, é professor, é docente e se dedica e tem se dedicado o seu mandato com esse foco, o que já lhe dá uma qualidade de intervenção diferenciada. Em segundo lugar, porque é hoje algo absolutamente essencial conhecer as outras experiências mundo afora, aquilo que se chama-se na administração benchmarking, quer dizer, você vê os casos de sucesso e vê como eles funcionam. Gosto particularmente da sua intervenção, porque você não está propondo, embora faça uma reflexão, e ela tem uso positivo aqui, mas a transposição de nenhum modelo. Você não está dizendo, olha, não vou trazer o modelo da Finlândia, não posso trazer o modelo da França para cá. Mas eu, ao fazer, no fundo, eu quero lhe fazer 2 ou 3 perguntas que para mim são importantes. Antes, eu só queria contar um pequeno caso, que ao ouvi-lo eu me recordava. Eu era vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal e um dia recebi o embaixador da Suécia. É normal, eles fazem essas visitas, assim que eles assumem o posto, eles costumam procurar o executivo, o legislativo. E na conversa lá para as tantas, eu perguntava a ele o seguinte, uma pergunta muito simples, que era o seguinte, vem cá, o que é que fez a Suécia ser a Suécia? Por que a Suécia se diferencia, não é, na passagem do século XIX para o século XX e hoje é aquilo que é reconhecido mundialmente pelos seus padrões de qualidade de vida? E então ele me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte, quando os social-democratas chegaram ao poder na década de 20 e na década de 30, eles fizeram 2 grandes revoluções. Uma foi uma reforma fiscal tributária, ou seja, uma reforma tributária em que tirava dos que muitos tinham para os que não tinham, criando uma sociedade mais homogênea, menos, digamos assim, distante entre quem não tem e quem tem muito. A segunda revolução, e é essa que interessa aqui refletir, foi feita na área educacional. E eu perguntei, que revolução foi essa? Ele disse, eu vou lhe contar o que aconteceu comigo. Eu sou filho de pais profissionais liberais, advogados. Estudava numa escola pública na Suécia. Na sala de aula onde eu estudava, tinha 2 filhos de um conde. Lembrando que a Suécia é uma monarquia constitucional. Tá certo? É uma aristocracia que representa, portanto, uma elite, eu diria assim, muito poderosa. Pois bem, estava na escola pública. E nessa mesma sala de aula, o filho de um taxista. Então, perceba, dentro de uma escola pública, você tinha 2 filhos, tá certo, da elite da Suécia, você tinha um filho de um taxista e um filho de um profissional liberal. Então, veja, isso não quer dizer que os filhos do conde não vão ter depois outras oportunidades fora, mas o básico que constitui, sobretudo, a embocadura das oportunidades futuras estava dado igualmente. Que essa é a grande função da escola, em termos nacionais, pelo menos eu entendo. Dar uma base de oportunidades a todos e, evidentemente, reduzir esse grande fosso no tempo que a gente vive, que é a desigualdade social. Mas vamos às perguntas. A primeira delas é o seguinte, tanto na França
quanto na Finlândia, existiam currículos nacionais? Porque hoje no Brasil você tem uma visão muito flácida, se você quiser, do currículo nacional. Tá certo? Existe isso. E segunda questão, a formação desses professores, ela tinha uma etapa prática, tá certo, de idade, antes de eles assumirem, ou era meramente teórica? Como é que se você pode se aprofundar sobre a formação e a qualificação? Eu sei que também nesses países a profissão de professor, e isso faz uma diferença, é muito valorizada, como você já disse. Mas essas são as duas perguntas que eu gostaria, se possível, você nos esclarecesse e, ao mesmo tempo, agradecer essa verdadeira aula que você está nos dando uma vez mais sobre um assunto que é essencial, não só para o Recife, mas para todos nós do país. Parabéns pela sua intervenção. Ministro, muito obrigado pela parte ao qual incorporo integralmente. As suas considerações são sempre absolutamente pertinentes. Eu agradeço também as perguntas, porque faz com que a gente tenha condição de esclarecer ainda mais o que nós verificamos em loco. Quanto ao professor, o sistema ele é muito competitivo. Não tem vaga para todo mundo ser professor. Então é uma disputa enorme. Somente aqueles que se preparam mais têm condições de chegar à posição de professor. Então eles estão numa disputa meritocrática para a obtenção do lugar. O sistema ele exige um treinamento específico. Os professores são treinados para o exercício durante um ano com um tutor, que é um professor. Então eles são acompanhados durante um ano para saber se eles terão condições ou não de assumir uma disciplina, assumir uma turma. Então, o que eu percebo é que o cuidado, o processo seletivo, que ele já ajuda porque ele está selecionando aqueles que têm uma posição se prepararam, se qualificaram para a ocupação da posição. E depois de serem preparados ao longo de um longo processo de treinamento e de verificação, isso contribui bastante. A outra pergunta, ministro? Tem currículo nacional, sim. O currículo nacional é o que unifica o sistema. É no currículo nacional que eles podem verificar se as escolas estão cumprindo com as suas partes, inclusive porque há verificação do aprendizado. É interessante observar que no modelo finlandês o sistema é muito controlado também. Por exemplo, não há eleição para diretor. Ninguém chega lá para o cargo. É uma carreira que as pessoas chegam disputando posição. Então, o que se disputa, outra coisa, não há influência da comunidade, a comunidade procurando intervir na condução da escola. A decisão ela é verticalizada. O que o Ministério determina como sendo a diretriz nacional, tem que ser acompanhado e é verificado constantemente. E a verificação, o que chamou a atenção, vereador Henrique Leite, é que eles se tornaram, em primeiro lugar, sem saber que estavam na liderança. Porque o primeiro teste do PISA se deu em 2000. Quando saiu o resultado, eles estavam na frente. Então, a partir do momento que eles ficaram na frente, eles tomaram a consciência que eles estavam na frente. Isso foi muito interessante, o que motivou políticas públicas do governo, no sentido de a gente tem que manter a liderança. Né? Então, isso resultou nisso, sem dúvida. Presidente, eu gostaria de ouvir, eu sei que estourei o tempo, mas se for possível, eu ouvir o vereador. 3 minutos, vereador, do teu tempo, mas... Temos, quem é o próximo inscrito para ver se eu consigo... Não tem mais ninguém. Pronto, então Já pelo assunto ser tão... Eu escuto, então... importância, a gente vai conceder que possa ouvir o último orador ali do aparte e depois Vossa Excelência conclui o plano. Perfeito. Vereador André Regis, eu queria agradecer ao presidente pela sua benevolência e ao mesmo tempo parabenizar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, lógico, num tempo bem resumido, pôde passar para a gente a experiência que viu lá da questão da educação. E aí dentro de tudo que eu vi, eu poderia fazer aqui um resumo, dizer que
não existe um modelo, como a gente sempre diz, um modelo. Qual é o modelo? É melhor investir na área tecnológica, é melhor investir por ali, é melhor investir na questão física da escola. Mas e quando Vossa Excelência falou duas coisas aí, que viu um professor dando aula no quadro negro com um giz na mão. Quando Vossa Excelência falou o salário de um professor. Quando Vossa Excelência falou que há uma briga para o camarada lá ser professor. Eu acho que eu sou daqueles que defendo a corrente de que a educação passa a solução do problema da nossa educação no nosso país, no nosso estado, no nosso município. É uma velha retórica que eu sou daquele que acredita que é na valorização do professor. É importante que o professor seja valorizado, é importante que o professor ganhe bem, não. É importante que o professor ganhe muito bem. Eu me lembro que minha mãe, as minhas tias, e era importante naquela época lá dos meus avós e antes dos meus avós, ter uma filha que fosse professora. Até havia aquela vocação, a pessoa se preparava para ser um professor ou para ser uma professora. Hoje, se nós formos andar nas universidades, formos conversar com os jovens, qual o jovem que a gente conhece que diz assim, eu quero ser professor? Então é importante que se valorize o salário, é importante que se tenha uma carreira e é importante que o professor ganhe muito bem. Porque na hora que a gente tiver professores vocacionados, pessoas que gostem da educação, pessoas que amem ser professor, eu tenho certeza que a gente vai ter bons alunos e a educação da gente vai melhorar muito. Mais uma vez eu saio daqui contente com a posição de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um vibrador na questão da educação, e eu tenho certeza que essa casa aqui, junto com o prefeito, junto com o governador, junto com quem sabe até com o futuro presidente da República que vai vir por aí, seja lá ele quem for, a gente mude um pouco a nossa atitude. O poder público precisa melhorar a relação com os nossos professores. O poder público precisa olhar para o professor e dizer, eu preciso de ter um bom professor na sala de aula. E é importante que esses professores ganhem muito bem, não é só bem não. Parabéns a Vossa Excelência. André, só uma última pergunta. Nós somos um país enorme, federativo, então você tem 3 níveis, tá certo, que cuidam da educação. Então, como é essa questão dos níveis na França e na Finlândia? São países, evidentemente, muito menores em termos de território. E como é que isso se reflete? A educação, por exemplo, é responsabilidade nacional ou federal nos 2 países? Há a instância municipal, ou equivalente, e provincial, ou equivalente à nossa estadual lá? Como é que o modelo é nacional, federalizado? Como é que é isso? Certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a parte do vereador Marco Aurélio, e que é uma honra receber a parte nesse sentido, incorporo integralmente. Acredito que o vereador Marco Aurélio está sempre do lado. Inclusive aqui eu faço do testemunho de que, enquanto vereador da oposição e ele enquanto vereador do governo, eu sou o fiscal da administração e ele atua como se fosse o meu fiscal também. Então isso é muito bom saber que o fiscal tem o seu fiscal. O que eu digo, o vereador Marco Aurélio, ele procura saber, procura se empenhar para que possa intervir na realidade e tem feito. Isso a gente tenho certeza, se nós formos a algumas escolas onde a nossa ação em conjunto já resultou em algum tipo de melhora, isso para mim honra o meu mandato e honra o vosso mandato. Então, para mim, é uma honra receber esse à parte. Em relação à pergunta, nós somos um país, o Brasil é uma federação, a Finlândia e a França não. Mas existe um sistema, o sistema finlandês, que é um sistema um pouco diferente, ele permite que, por exemplo, uma prefeitura como a prefeitura de Helsinki, que eu visitei, tenha mais recursos. Então, as suas escolas tendem a ser escolas de melhor qualidade do ponto de vista de infraestrutura do que em outras regiões mais distantes da capital. Não obstante, quando o governo central, o governo finlandês, ele atua no sentido de reequilibrar, para que nenhuma escola deixe de ter o padrão mínimo. E esse sistema, ele de fato, como Vossa Excelência coloca em relação ao modelo sueco, inclusive um aspecto interessante no caso da Finlândia, é que a Finlândia durante muito tempo fez parte da Suécia e depois fez parte da Rússia. Então é um país de população pequena que luta
para a sua independência. A situação de independência deles é algo preocupação permanente, porque inclusive nessa época de crise lá na Crimeia, crise na Ucrânia, isso repercute diretamente em relação ao relacionamento dele com Moscou, porque sempre foi conflituoso da mesma forma que foi com Estocolmo, porque eles procuram uma identidade de preservação dessa identidade que ora sofre influências da geopolítica europeia, como foi o caso mais recentemente da Revolução Russa, onde eles adquiriram a independência deles, ou a Segunda Guerra Mundial, onde eles foram ocupados pela Alemanha. Então brigaram com os nazistas, brigaram com os soviéticos, depois brigaram com os nazistas para a manutenção da sua independência. Então, essa é uma particularidade que eu entendo como sendo possível a gente trazer para cá, presidente, só para encerrar, no sentido de que, se nós temos um modelo em que existe uma injustiça, municípios que são ricos e municípios que são pobres, por exemplo, a criança no município do Recife, ela vive no município relativamente rico, em termos de orçamento, quando comparado com uma criança que mora no interior do estado de Pernambuco. É o mesmo estado, são pernambucanos, mas tem uma realidade diversa. Então, para que haja uma equalização, nós poderíamos pensar e deveríamos avançar no sentido de ter um papel que é um papel maior, mais proativo do governo federal, no sentido de dar o mínimo de igualdade nessas escolas. O problema é que os impeditivos constitucionais são grandes. Dificilmente os prefeitos, mesmo sabendo que não têm condições de abarcar o problema para resolvê-los, se houvesse qualquer proposta tendente a abolir a responsabilidade dos prefeitos, mas que fosse também levada na diminuição da sua receita, provavelmente haveria uma resistência. Então, aí trazemos aqui, reforçamos o tema, que é um tema caro ao senador Cristóvão Buarque, a quem eu estive há um mês em audiência em Brasília, que é o tema da federalização, que, sinceramente, a cada dia eu estou mais propenso a abraçar, a defender a tese, porque o que não dá é a gente continuar com essa defasagem brutal. Senhor presidente, eu vou encerrar com a seguinte reflexão. Nós temos uma diferença para os países mais desenvolvidos que é enorme, vereador Eurico Freire. Enorme. Essa diferença, quando você tem numa competição uma diferença muito grande, é mais fácil você que está em desvantagem, você avançar mais rapidamente para aqueles que já receberam, já atingiram um determinado padrão. O vereador Almir Fernando, que fala sempre sobre esporte, um atleta que compete nível em natação, quando ele chega lá no ponto competitivo, para ele avançar um segundo, talvez ele não consiga. Ele fica brigando com os décimos. Quem está apenas iniciando sua preparação, para ganhar um segundo é fácil, para ganhar 2 segundos é fácil. Então, o nosso caso aqui é que nós temos uma diferença tão grande que seria mais fácil, né, num processo inicial de diminuição dessa diferença, que a gente efetivamente diminuísse em relação ao que é praticado em vários países, sob diversa perspectiva, vereador Marco Aurélio. Porque enquanto os finlandeses estão trabalhando no tradicional e os americanos estão colocando as novas tecnologias, eu não estou aqui nem advogando um modelo nem outro. Eu estou dizendo que ambos são importantes para que a gente possa encontrar aqui o nosso modelo, como Vossa Excelência colocou. Mas o fato é que a tragédia é de que a diferença tem aumentado. As crianças nas escolas públicas, em qualquer parte dos países considerados países mais ricos, estão tendo a cada ano uma melhor educação vis-à-vis a criança brasileira. Isso é algo que preocupa, nos preocupa, eu tenho certeza, todos dessa casa, porque nós estamos aqui, apesar de qualquer divergência pontual, de acordo que sem educação não há uma sociedade próspera, não há uma sociedade justa. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que foi concedido extra. Muito obrigado.
Boa noite, vereador. Não havendo mais nenhum orador inscrito no grande expediente, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, segunda-feira, dia 19 de 5 de 2014, às 15 horas.